Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra aí no livro de Gênesis. Hoje é facinho, hein? Gênesis. É só passar o índice que já chegou lá. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Nós vamos ler o verso 16 de Gênesis 2. E aqui está escrito: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mais uma vez, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Agora, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja o contraste. Deus disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim. A serpente disse: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Bem, meus irmãos, nós estamos nesse mês falando sobre fé. E aí você pergunta: mas o que tem a ver a fé aí nesse texto? Onde está? É porque uma contrapartida da fé não é apenas a incredulidade. Existe um fator anterior à incredulidade, que é a dúvida. E o tema da nossa mensagem hoje é fé ou dúvida? Qual a sua escolha? Fé ou dúvida? Qual é a sua escolha? Nós temos, quase todos nós, um padrão de desenvolvimento que nos levou para a igreja, para ter algum conhecimento, por mínimo que seja, de Deus. E a gente sabe que, até mesmo como seres humanos, e aí pegar povo brasileiro, se pegar o povo brasileiro, as pessoas dizem que nós somos considerados um povo de fé. E agora, mas eu creio que isso está embutido em muitos de nós, de todas as formas. Agora, a incredulidade, ela nem sempre faz parte da nossa jornada nesse contexto. Porque a gente ouve falar de Deus, a gente fala: eu acredito em Deus, eu creio nisso, eu creio naquilo. Muitos atribuem suas crenças a tantas coisas. Mas há algo que às vezes nós não damos atenção e que interfere na nossa vida de fé, que é a dúvida. Você percebeu que quando a serpente fala com a mulher, com a Eva, a serpente planta um critério de dúvida. Foi isso que Deus disse? E aí ela vai pensar, vai refletir: eu acho que foi, acho que não foi. Ela até diz: não foi bem isso. E ela responde, fala: não foi isso que ele disse. Mas aquilo gera uma estrutura de dúvida. Vocês já passaram por isso? Vocês sabem o que eu estou falando? Vocês têm dúvida? Eu quero dizer para vocês, em primeira instância, dúvida não é pecado, tá bom, irmãos? Enquanto a incredulidade é. A incredulidade é. A palavra de Deus diz que quando o Senhor se manifesta, né, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Do pecado, que pecado? O pecado da incredulidade, sobretudo. De não crer nele. De não crer nele. Agora, a dúvida é comum. Por quê? Peraí, eu não sei se é bem isso, não sei se é bem aquilo. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia e nasce uma dúvida? Epa, será que é isso? Quantas vezes a gente está até ouvindo a mensagem e fala: nossa, por isso que é importante nós sermos crentes bereanos, como o apóstolo Paulo, como está lá em Atos, né? Lucas, na verdade, vai dizer isso. Os irmãos bereanos eram mais excelentes, porque enquanto estava ministrando, eles iam lá na Escritura para ver se era assim mesmo. É muito importante nós olharmos a Bíblia para ver se é assim mesmo. Tá bem? Vocês não têm que acreditar em tudo que eu estou falando. Vai ver a Bíblia. Vai ver a Bíblia. Eu que não quero ser doido de ficar falando mentira. Tá bem? Então, quanto a isso, fique tranquilos. Mas vai ver se é isso mesmo. Não precisa acreditar: o pastor falou. Não, o pastor não falou. Ele pregou, certo? Então, está na Bíblia, veja lá, identifique isso.
Então, quando nós estamos falando sobre esse critério da dúvida, nós podemos dizer que ela é um dos principais ladrões da nossa fé. Mesmo como sujeitos, chamados sujeitos de fé, a dúvida ela surge para deixar a gente balançado. E aí o que acontece? Nós abrimos uma brecha para o inimigo. Foi o que aconteceu com a Eva. Quando ele fez esse tipo de pergunta, esse questionamento, quando ele utilizou, hoje em dia as pessoas tratariam aí pelos termos científicos da moda, né? Quando a serpente usou uma PNL, uma programação neurolinguística com a Eva, ela falou, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. E aí gera aquele aspecto da sedução, né? Ativou. Ninguém nunca tinha falado sobre isso. É como criança. Se ela tá ali à toa, na boa, brincando, ela nem lembra de tomada. E quando você fala assim, não mexe na tomada. Acabou. Aonde que ela vai? Vai lá na tomada, porque você ativou. Então, a serpente faz essa ativação e gera um clima de dúvida para a Eva. E o diabo ele usa muito disso para o nosso contexto. O circuito mundano usa muito disso para o nosso contexto. A ciência vem com esses aspectos, tantas coisas, tantas ideologias, vem assim colocando dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? Quantas pessoas estão em dúvida hoje? Meu Deus, é até ruim falar. Será que é isso? Será que é só homem e mulher mesmo? Não tem um terceiro? Queridos, que loucura! Mas loucura para quem? Para quem está firmado, para quem está convicto em princípios. Mas outros vão colocar em questionamento. E naquilo que nós não estamos bem estruturados, nós corremos muitos perigos por causa da dúvida. Não é assim, eu deixei de acreditar, não acredito nisso. Não, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Mas nós vemos Jesus muitas vezes exortando os discípulos por permitirem que essa dúvida tome forma. Porque aí está o perigo. Porque depois de gerada a dúvida e consolidada, ela vai se transformar em incredulidade. Então nós criamos sistemas, após a dúvida, que vai trazer para nós esse critério de, não acredito mais nisso. Algumas coisas da nossa jornada a gente acreditava. E aí a gente conheceu a palavra, a verdade, e a gente fala, poxa, não acredito mais. Mas por quê? Foi construído uma torre sólida agora, sobre a verdade. Mas mesmo estando sobre a verdade, hoje muitas coisas surgem para tentar nos demover das nossas certezas, das nossas convicções. E o que é fé? É certeza do que esperamos, é convicção do que estamos aguardando. Mas enquanto estamos aguardando, situações vêm para tentar nos impedir de alcançar isso. E Jesus exorta e nos exorta também a tomarmos esse cuidado para não deixar que a dúvida gere incredulidade, que a dúvida tome conta das nossas vidas. Quantas vezes nós estamos perguntando, será que vai acontecer mesmo? Deus disse, Ele falou, a gente usa o termo, não é que Deus faça isso, Deus dá a sua palavra e ela está dada. Algumas vezes a gente até diz assim, Senhor, renova suas promessas sobre mim. Não, apenas me faz lembrar, né? Apenas me faz lembrar. Traz a memória. Mas não é renova, porque o que Deus falou está falado, é isso. Filho, eu vou fazer isso na sua vida e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Agora, o que nós podemos solicitar do Senhor? Senhor, me traz a memória. Me dá esperança. Me faça lembrar de tudo que o Senhor tem falado sobre a minha vida. Então, tome cuidado para que a dúvida não te domine. Não te domine. A gente encontra um exemplo muito claro disso quando Pedro estava andando sobre as águas. Certo? Quando ele está ouvindo a palavra do Senhor, olhando nos olhos do Senhor, ele está lá marchando, em cima das águas. Está lá. Estou indo, olhando para o Senhor, crendo na palavra que Ele me deu, porque Ele disse vem, a voz criadora disse vem, então eu vou andar sobre as águas. Se Ele disse que eu posso, eu vou. Mas de repente, eu tiro os olhos do foco e começo a ver o entorno, o cenário. Isso começa a assustar. E o susto gera medo. E o medo anula a nossa fé, bloqueia. E a fé bloqueada gera dúvida. Mas será? A gente até está fazendo aquilo, mas fala, será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que... Mas é possível? Vocês já viram pessoas vivendo algo extraordinário e dizendo, uau, é incrível. Eu não gosto da palavra incrível para nós.
Que a palavra incrível é a ausência de crença. É o não crer. Incrível. Não crível. Essa palavra não existe para nós. Nós cremos. Não utilize a palavra incrível. Não existe. Ainda que alguns vão defendê-la. Eu gosto muito do contexto original das palavras, sabe? Da etimologia das palavras. E aí, eu sou o homem da palavra. Para mim, a palavra tem poder. Então, eu preciso falar palavras corretas, certas, diretivas. Eu preciso acertar o foco. E no alvo. Então, tome cuidado com palavras que a gente usa por modismo e que não deveríamos dizer. Cuidado. Deus, tu és incrível. Incrível? Como? Eu creio no Senhor, como que Ele é incrível? E aí, etimologicamente, a gente pode até aproveitar o momento para... Sabe aquelas palavras assim, tão tradicionais? Ah, coitado. Cara, quando você está chamando alguém de coitado, tu está chamando de miserável. Miserável. Além de ter o contexto original mais profundo, né, que é o que está sem coito, você está chamando ela de miserável. Poxa, Moisés, pensa bem, você olha para um filho e fala assim, ah, coitado, você é pai, cara, cuidado. Você olha para um neto e fala, ah, mas é danadinho mesmo. Endemoniado significa danado. O bichinho, né? É o bichinho. É. Chamar uma criança recém-nascida de bichinho. É. Cuidado. Cuidado. Preste mais atenção, nós somos sujeitos da palavra. Nós encontramos a realidade de que há poder no que dizemos. Um pai, uma mãe não pode lançar palavras negativas. Nós não podemos permear nosso ambiente com palavras contrárias ao que a Bíblia nos ensina. Faz sentido para vocês? Então, cuidado, porque muitas coisas geram para nós um ambiente de incredulidade pelo que nós falamos. Então, você vai dizer, ah, incrível? Não, é impressionante. Deus é impressionante. Deus é extraordinário. Uau, hoje o dia foi maravilhoso. Não, hoje o dia foi incrível. Você não viveu, cara? Você viveu o dia inteiro. Tá vivo, tá... Foi maravilhoso. Não incrível. Então, cuidado, cuidado. Mas Pedro, ele está andando sobre as águas e ele olha o entorno e o que vem? Dúvida. E aí a dúvida faz o quê? Afundar. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, olha a fé diminuindo lá. Porque olhou para as circunstâncias. E aí o Senhor pergunta para ele, por que você duvidou? Ele não diz, por que você deixou de crer? Veja que Jesus continua o mantendo com fé. Homem de pequena fé. A sua fé diminuiu. E porque a sua fé diminuiu, você começou a afundar. E o motivo disso, Jesus declara aqui. Por que você duvidou? Não duvide das promessas de Deus sobre sua vida. Não duvide de quem você é no Senhor. Não duvide da sua identidade. Você é filho, você é filha, você é levantado pelo Senhor, você é levantado pelo Senhor, há um propósito sobre a sua vida, há uma história sobre você, há palavras liberadas sobre cada um de nós, e nós precisamos continuar crendo e dizendo, eu viverei cada promessa do Senhor. Eu viverei a minha identidade de adorador. Eu viverei a minha identidade de alguém que louva e engrandece o Deus Todo-Poderoso nessa terra. Viva isso. Viva isso. O apóstolo Tiago, ele diz em sua carta, em Tiago 1,6, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha aí. Quem vive com esse contexto de dúvida, está sempre indo de um lado para o outro. Ah, agora eu acredito nisso. Ah, agora eu acredito naquilo. Ah, agora eu creio isso. Agora, isso é no nosso contexto. Tiago está falando aqui para crente. Foi para crente. E você já viu? Ah, agora eu vou naquele profeta. Ah, agora eu vou naquele pastor porque ele ora. Porque... Ah, agora eu vou naquela irmã. Agora eu vou naquela missionária. Ah, sai fora. Vai crer na palavra. Vai crer no que Deus já disse para você. Tem gente que todo dia precisa ligar para alguém. Ah, missionária, tem uma palavra para mim aí. Oh. Tem culto que o cara acaba de ministrar. A palavra vem ali, ó, corta, divide alma e espírito. Aí chega alguém, ó, na missionária, tem uma palavra para mim aí hoje? Tem, vai para sua casa sem vergonha, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Então tome cuidado para que nós não sejamos esse tipo de gente levado, agitado pelos ventos. Nós não podemos permitir que a dúvida tome conta.
Ela pode vir, nos fazer refletir, mas não nos dominar. Então, entendendo esse critério, a dúvida é um estado de incerteza em relação à realidade ou hesitação entre duas coisas. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é assim ou será que é do outro jeito? Então, tome cuidado com isso. A dúvida, ela pode ser um sinônimo de suspeita e ceticismo. Não acredito que Deus vai fazer isso. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será, Moisés? Será, Diego? Será, Anderson? Ah, não sei, viu? Não sei. Mas ele é Deus. Ele faz. E ele só precisa encontrar homens e mulheres de fé. Ele só precisa encontrar adoradores. Então não permita que a incredulidade, que essa sim é um pecado, ela tire você do caminho. Porque começa com o quê? Com a dúvida. Mas a incredulidade, essa sim, ela é a ausência da fé, e a ausência da fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Então, se você quer agradar a Deus, mantenha fé, mantenha a sua atitude de convicção no Senhor. Agora, a dúvida, ela pode não ser um pecado, mas ela é perigosa, porque ela é o primeiro degrau da incredulidade. E ela se torna um instrumento do diabo para abalar nossas convicções no Senhor. Todos nós sabemos disso. Em algum momento, todos nós paramos e falamos, será que é isso mesmo? Vocês já perguntaram, será que esse negócio de ser crente é o caminho certo? Não é? Será que isso tudo aqui é o caminho certo? O que é que nos autentica nisso? É o que nós já vivemos. É o que nós já vivemos. Nós temos a palavra, nós temos a direção. E nós vemos que essa palavra diretiva, ela se concretiza na nossa realidade de vida. Então não dá para negar. Não dá para negar que existe um Deus, não dá para negar que existe um Senhor, um Salvador, que fez o que fez na nossa história, na nossa vida. Dá para negar, Anderson? Não dá para negar. Existe um Deus todo-poderoso. Mas, quando a dúvida surge e encontra êxito, ela traz destruição. Foi isso que aconteceu com a humanidade, através da Eva, através do Adão. Então nós precisamos desenvolver um poder para eliminar a dúvida da nossa história. Nós precisamos crer, simplesmente crer, creia, simplesmente creia. O Senhor diz isso algumas vezes, o Senhor Jesus, ele vai dizer isso, ele está lá para ressuscitar Lázaro, as irmãs estão lá em dúvida, o Senhor diz, eu vou ressuscitar, ela ainda diz, não, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia, e o Senhor diz, não, creia somente, creia. Não dê mais para a sua vida, para a sua história, o critério da dúvida. Não permita mais. Não permita mais. Porque ela pode gerar destruição. Não caia nessa armadilha. Agora, eu quero mostrar para vocês, a partir do texto de Mateus 28, 16 e 17, que diz assim: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Ou seja, Jesus dá uma direção. E nessa direção, o que acontece? Quando eles chegam lá, e Jesus vai nessa direção, na sequência, o texto diz, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu quero perguntar para você hoje, você está vivendo a adoração ou a dúvida? A vida de fé é a adoração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova do que não vemos. Você está vivendo por fé, porque esse é o caminho que adora a Deus, ou você está vivendo em dúvida? Esse texto mostra dois tipos de pessoas. Quando o viram, o adoraram. Primeiro nível de pessoas. Segundo nível de pessoas, mas alguns duvidaram. A dúvida será sempre um critério para tentar nos afastar dos propósitos de Deus para nós. Sempre. O plano da dúvida, o plano do diabo é eliminar o propósito de Deus para nós. É nos fazer nos perder do propósito.
E qual que é o nosso propósito genuíno, único e mais poderoso? Adoração. O que é a vida de fé? É uma vida de adoração. O que é a vida que honra ao Senhor? É uma vida de adoração. Então nós precisamos caminhar em direção à fé. Nós precisamos trilhar uma jornada de adoração. A fé, ela é desenvolvida por meio de adoração. Adoração que se constitui em ouvir a palavra de Deus, em ter comunhão com Deus, em estar na presença de Deus. E quando nós estamos adorando, quando nós temos vida de adoração, ou seja, vida de fé, é a forma de nós não sermos seduzidos pelos enganos de Satanás. Então, quando nós desenvolvemos a atitude da dúvida, que é o nicho desses dois discípulos, dessas duas características de discípulos. Alguns o adoraram, outros duvidaram. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós sempre temos que tomar decisões. Ao término dessa mensagem, você tem que tomar uma decisão. A gente pensa que a gente utiliza aquela palavra apelo, né? Nos sinais de culto, e a gente pensa que apelo é só para alguém receber Jesus. Não. Toda palavra, ela não está envolvida apenas em salvação de vidas, ela está envolvida também em consolidação de histórias, em discipulado, em tratamento, em edificação. Então, a resposta a uma mensagem não é só para o perdido. Há uma resposta que nós precisamos dar ao final dessa mensagem. E que resposta nós vamos dar? Somos pessoas que creem? Somos pessoas que adoram? Ou somos pessoas que duvidam? Preste atenção para a decisão que você tem que tomar ao término dessa mensagem. A decisão que nós basicamente temos que tomar é: vou continuar adorando ao Senhor, ou eu vou duvidar do que Ele está dizendo, do que Ele está falando, do que Ele está fazendo? Quando nós duvidamos, nós perdemos muito. Você já estiver em um ambiente que você viu as pessoas recebendo e sendo cheias e sendo batizadas, e você se sentindo um crente batizado no Polo Norte, uma frieza, parecia um pinguim de Jeová. Quando nós temos que estar cheio do fogo, cheio da presença. Então tome cuidado, porque às vezes a gente fica assim: ah, mas será que é mesmo? Ah, mas será que Deus está fazendo? Ah, mas será que isso está acontecendo com ele? É Deus que está realizando mesmo? Mas será que isso não é meninice? Será que isso não é macaquice? Será que isso não é... Tanta besteira. Ao invés da gente crer. Ao invés da gente adorar o Senhor. A gente fica aqui, aí fica olha um pro outro. Ah, que legal. Ah, olha a roupa dela. Olha o cabelo dele. Olha a barba dele. Olha. Ao invés de fazer isso, por que você não adora? E aí, aquilo que a gente fica às vezes pensando: eu queria sentir, você vai começar a sentir. Você vai começar a perceber, porque a sua essência tem que ser a essência de adorador, então não duvide. Não limite o agir, o poder de Deus na sua própria vida. Quando nós não resolvemos bem o problema da dúvida, meus irmãos, nós vamos dar o passo seguinte para a incredulidade. E aí nós vamos começando a ficando duro. E aí nós nos tornamos religiosos. E aí, porque nós acostumamos a vida inteira, nós vamos para o culto, e a gente já não perdoa mais, não ama mais, não sente mais, não percebe mais nada. E a gente só fica: meu Senhor fez promessa, meu Senhor diz, e a gente fica lá com o hino da harpa a vida inteira. Firme nas promessas, Deus me salva. Firme nas promessas, firme nas promessas, e não vive nada. E não vive nada. Quantas promessas que nós temos que ainda não se cumpriu? A gente fica: oh meu Deus, oh Senhor, oh. E a gente vai firme nas promessas. Para. Deus nos fez para sermos realizadores. Deus nos fez para sermos cooperadores com Ele. Cooperadores, nós operamos em conjunto com Ele. Nós vivemos a dinâmica do reino, a dinâmica do céu. Nós não fomos chamados para viver a vidinha medíocre de trabalha, come, bebe, dorme, faz um passeio, vai para ali e volta. Nós somos chamados para viver poderosamente nessa terra. Nós somos levantados para viver extraordinariamente nessa terra. Então não duvide, quando Ele está, e Ele está, adore. Não duvide. Não duvide. Então resolva o problema da dúvida para não cair na incredulidade e não desfrutar desse ambiente da presença, desse ambiente dos milagres, desse ambiente do sobrenatural. E aí a gente olha para Israel, o povo escolhido de Deus, e o que nós enxergamos lá? Um povo que agiu pela incredulidade e não pôde viver milagres.
E aí Mateus 12:58 está escrito, e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não era dúvida, incredulidade. Ah não acreditar, não, isso não é. Chamava o próprio Jesus de Beelzebul. Demonizaram o Senhor. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Mateus 12:58. Então, queridos, não é incomum nós encontrarmos pessoas que mesmo estando, isso aqui é importante, preste atenção, mesmo estando onde Jesus está, vendo seus feitos maravilhosos, ainda assim decidem pela atitude da dúvida. Ah, não sei se isso é verdade. Não sei se é isso mesmo. E aí ele ouve a pregação, às vezes ele é até bereano, ele olha na Bíblia e fala, mas não sei, eu não consigo crer dessa forma. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Porque essa é a pior forma de bloqueio da ação do Espírito, da ação de Deus. É sobre isso que a palavra diz, sobre não extingais o Espírito de Deus, não resista ao Espírito de Deus, não limite o Espírito de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu fui desenvolvido no movimento Penteca, xereguedé, canela de fogo, e depois eu me machuquei muito com isso. Porque o movimento pentecostal nos machuca demais. O movimento pentecostal nos machuca. É muita meninice, é coisa. E eu fui pro outro lado oposto, plenamente. Então, para mim, tudo. Não, se não está escrito na Bíblia, eu não acredito. Se não é, eu não acredito. E não. Até que Deus começou a tratar novamente comigo. E ele disse assim: filho, está na hora de você me tirar da caixinha que você criou. E foi aonde até eu ministrei uma mensagem desse nível. Tirando Deus da caixinha. Uma hora dessa a gente ministra aqui. Por quê, queridos? Nós vamos formando um Deus ao nosso modelo. Nós vamos enquadrando Deus ao nosso estilo. Aí aqui eu acredito, beleza. Aqui eu não acredito, eu tiro. Aqui eu acredito, legal, eu ponho. Aqui eu não acredito, eu tiro. Aqui não dá pra mim. Aqui eu não consigo. Aqui vai muito além. E eu comecei a fazer isso. Então eu olhava para a Bíblia e falava, que legal, ótimo, eu vou ensinar assim. Isso aqui eu não concordo muito. Quem sou eu para discordar da Bíblia, meus irmãos? Hã? Só que a gente às vezes pensa assim, pastor, você é maluco, né? Tá doido? Mas direto a gente está fazendo isso. Direto. Com as nossas respostas, com o nosso estilo de vida. A gente está dizendo, não concordo, não é bem assim. Veja bem, cuidado. E muitos procederam assim no passado e continuam assim no presente. Aí o apóstolo Paulo ele vai fazer um alerta, inclusive, aos coríntios, e ele vai dizer em 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A mesma artimanha da serpente com a Eva continua sendo trazida sobre nós. Veja aqui o apóstolo Paulo falando com os irmãos em Coríntios. Quanto tempo depois da criação? E o que ele está usando? O mesmo ponto. Ele está dizendo, cuidado, porque a serpente continua utilizando a mesma metodologia. E diariamente nós somos expostos a situações que é a serpente aqui, ó. Mas Deus falou? Mas é isso mesmo? Mas você acha que você pode? Mas você acha que você consegue? Mas não é assim mesmo? Mas não é assim que você é? Mas não foi isso que foi dito? E direto a gente precisa tomar cuidado para não dar espaço para dúvida, que gera incredulidade e nos livra negativamente do nosso propósito. Nos elimina do foco. Então tome cuidado. Nós precisamos ser atentos em utilizar a nossa fé incondicionalmente para não sermos pegos nas armadilhas do maligno. É por isso, queridos, que nós bloqueamos toda tentativa do inferno. Quando alguém vai tentar falar uma coisinha negativa, eu te repreendo em nome de Jesus. Vem aqui e vamos orar. É assim que funciona. É verdade, mas se a gente fosse mais prudentes. Se quando alguém chega com historinha pra gente já falasse, ei, para. Meu ambiente, minha vida, meu ouvido não é pinico, eu não quero ficar ouvindo essas coisinhas. Me tira dessa. Eu não faço parte dessa laia. Você tem uma coisa boa para contar? Tem um testemunho maravilhoso? Tem coisa boa para falar das pessoas? Eu aceito. Negativamente, não venha para o meu lado. Não venha para o meu lado. Entende? Por quê? Porque algumas vezes o diabo usa isso para gerar dúvida para os nossos relacionamentos. Para os nossos relacionamentos.
Aí eu fico aqui, eu cheguei aqui tão animado, eu continuo, tá? Mas eu só vou usar de exemplo. Tão animado, falando assim, poxa, Moisés, o cara legal, gente boa, gente fina, é um doce, é um amor. Aí, de repente, vem alguém e fala assim, eu ouço, né? Aí eu vou ouvir a Ivani, aí lascou. Aí a Ivani fala assim, pastor, não. Moisés não é tudo isso, não. Aí eu, é mesmo? Fala mais. Não fala mais, não. Deixa eu ter minhas descobertas. Deixa eu viver minha jornada. Entende? Deus vai me mostrar quem é. E quem sabe, essa minha disposição de considerar o Moisés tão legal, tão gente boa, vai ajudar ele a ser realmente essa pessoa. Exatamente. Vocês entendem? Uma vez chegou um discípulo, ele sentou na sala da minha casa. E aí ele começou a desabar. E sabe de quem que ele estava falando? Do meu pastor, do meu líder. Ele quis falar do meu líder. Eu falei, cara, peraí, para. Eu falei, para. Vamos dobrar o joelho agora. Dobra o joelho aí. Tava eu, ela, a esposa dele e ele. Nós sentado aqui, ele sentado ali. Eu falei, para aí, dobra o joelho. Dobrou o joelho e eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, eu libero toda a palavra de bênção sobre o meu pastor. Ele é uma bênção. Que o Senhor libere mais assunção, mais o teu fogo, mais a tua presença. Ele é isso, porque o Senhor usa ele para isso, e faz aquilo outro. E amém. Levantamos, sentamos. Não, veja bem, não era bem isso que eu queria dizer. Ah, então tá ótimo. Se já mudou, tá ótimo. Se já mudou, tá ótimo. Estão entendendo como funciona? Mas o que a gente faz? Conta mais. Fala mais. Sério? Aí o que aconteceu com você? Dúvida. Aí você começa a questionar a idoneidade da pessoa. Você começa a questionar. Dúvida. Artimanha do diabo. Então seja atento para usar a sua fé e não ser pego nas armadilhas do diabo. No verso 16 de Mateus 28 nós lemos, os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então perceba que havia obediência. Todos foram, os 11 foram. Havia obediência. Eles seguiram a ordem de Jesus. Mas não significa que em todo lugar que haja obediência, exista fé, exista submissão. Não é porque obedeceu que é dos nossos, está com a gente. Cuidado. Não é porque obedece que está com a gente. Porque tem gente que obedece, mas está duvidando. Está tipo assim, vamos ver no que vai dar isso aí. Vamos ver no que vai dar. Tem gente que está no contexto simplesmente para... Vamos ver se vai... Vamos ver. Deixa eu ver. É o próprio instrumento das trevas. Porque não adoram, mas duvidam. Duvidam. Então havia obediência. Seguiram a ordem de Jesus. Mas faltou a atitude certa. Diga para o seu irmão, atitude certa. Atitude certa. Tem gente que obedece, mas não adora. Tem gente que obedece, mas não adora. Tem que fazer, abre porta, lava banheiro, limpa, e faz, e evangeliza, e obedece, mas não adora. Difícil, não é? Difícil. E alguns até enganam a gente, porque a gente fala, nossa, isso é bom, hein? Esse é bom. Era um obreiro desse que precisava mesmo para a nossa igreja. Cuidado, que às vezes não é. Ele obedece, mas não adora. Agora pega essa. Essa eu escreveria se eu fosse vocês. Anota aí, Moisés. É possível estar no lugar certo, porém permanecer com a atitude errada. É possível estar no lugar certo e se manter com a atitude errada. Então muitas pessoas vão aonde Jesus manda ir, se dirigem ao templo, vai para a comunhão com os irmãos, mas enganosamente, ao invés de adorar ao Senhor, duvida dos seus feitos e questiona o seu agir. Será que é Deus mesmo? Será que Deus está fazendo mesmo? É possível estar no lugar certo, porém permanecer com a atitude errada. Pode botar lá no Instagram e me marcar. É possível estar no lugar certo, porém permanecer com a atitude errada. Dúvida. Dúvida é atitude errada. Não duvide.
Não duvide das pessoas que Deus está colocando na sua vida. Não duvide do caminho que Deus está te direcionando. Não duvide da palavra que Ele tem sobre você. Não duvide das promessas. Não duvide da direção. Viva a atitude da adoração. Faça como os discípulos que quando o viram, o adoraram. Quando o viram, o adoraram. É Ele, é Ele, é Ele. Senhor, reverência total ao Senhor. Reverência total ao Senhor. Então, na contrapartida dos que duvidam, existem os que adoram. São aqueles que estão acreditando, que não negociam a sua fé. O Senhor disse que iria e voltaria, Ele está aqui. O Senhor disse que morreria e ressuscitaria, Ele está aqui. Aleluia. O Senhor disse que vai nos buscar, Ele vem nos buscar. Eu estou crendo, eu estou aguardando, estou esperando. Porque o que o Senhor sempre está esperando das nossas vidas é a adoração. Lembra daquela historinha que eu já contei para vocês? Alguém pedindo alguma coisa para Deus? E Deus falando assim, como ele tá legal, tá joia. Entrega para ele então. Mas quando alguém só o adorava, e o anjo falou para o Senhor, tem um José lá que só adora. Aí o Senhor disse para o anjo, entrega tudo para ele. Quem adora tem tudo de Deus. Quem adora tem tudo de Deus. Então adore, não duvide, não duvide. A adoração será sempre a atitude esperada pelo Senhor. A adoração é o verdadeiro antídoto contra a dúvida e consequente incredulidade. Adore. Quando você sentir que a fé está abaixando, adore. Eu fico pensando se o Pedro continuasse olhando para o Senhor dizendo glória a Deus, aleluia, caminhando eu vou, e eu vou seguir em frente. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ia continuar, painando sobre as águas. Mas ele olha para o entorno, não olhe para o entorno. Continue com os olhos no Senhor. Continue focado. Porque quem adora, não duvida. Marque essa também. Quem adora, não duvida. Começou a sentir baixar um pouco a situação assim, opa, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito é o Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo. Começa a chamar o nome dele, começa a declarar a santidade, começa a dizer quem ele é, começa a chamar a identidade do Deus Todo-Poderoso sobre sua vida. Meus irmãos, milagres acontecem, a fé é ativada novamente. Quando vem uma tentação do capeta, do cão, tá aqui, você fala, sai em nome de Jesus, bendito é o meu Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor Jesus, e você vai ver a sua fé explodindo, manifestando, porque quem adora não duvida. Quando nós adoramos, a nossa fé é elevada. Sabe o que falta para nós? Muitas vezes adoração. A gente tem muita murmuração. Por que não está dando? Por que não está acontecendo? Porque aí você está colocando a sua fé, Mas quando você começa a dizer, grande é o Senhor, bendito é o que fez a promessa, Ele é fiel, operando Ele quem impedirá, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e assim vai, meus irmãos, declaração da palavra, declaração das promessas, e a sua fé, e você vai sentindo aquela pressão no peito, que não é a pressão da ansiedade que te derruba, é a pressão da felicidade. Glória a Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Deus é poderoso. Então adore, meus irmãos, adore. Quando você adora, você se conecta com a dimensão espiritual. Você é sujeito espiritual. A nossa parte espiritual é muito maior que a material, mas nós negligenciamos tanto. Nós alimentamos o material, não alimentamos o espiritual. Nós damos muita bola para o que os olhos estão vendo e pouca credibilidade para o que o Senhor disse que vai fazer e já está feito. Se Ele disse que vai fazer, a palavra de Deus é criadora. Quando Ele fala, já está realizado, meus irmãos. Ele apenas coloca a uma distância para nos preparar para isso. Já está feito. Já está feito. O que Deus tem para a sua vida já está feito. Se Ele tem uma promessa de uma família para você, Ele vai te dar uma família. O Senhor tem promessas para nós de uma igreja, de um povo pujante aqui. Vai acontecer. O Senhor tem promessas de tocar as nações com avivamento. Ainda neste tempo vai acontecer. Vai acontecer. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor tem promessa de nos dar uma igreja que alcance os portugueses dessa nação. Nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar. A gente fala muito de avivamento no Brasil, já está acontecendo, irmãos. Já está acontecendo. Porque o resultado de todo avivamento é homens e mulheres enviados para outros campos para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui como sinal do avivamento que está acontecendo no Brasil. Nós estamos impulsionados por isso.
E nós vamos daqui para mais lugares. Nós vamos daqui para mais lugares. Porque o Senhor prometeu. Então adore. Adore. Se mova na dimensão espiritual onde Deus está sempre agindo. Na dimensão física, é o diabo que está sempre agindo, sempre tentando nos bloquear. Mas na dimensão espiritual, o Senhor está sempre abrindo caminhos. Coloca a porta aberta diante de vocês. Porta aberta, não duvide disso. Tem portas abertas diante de nós, meus irmãos. Entre com ousadia. A palavra do Senhor nos chama a entrar com ousadia na presença do nosso Senhor. Não fique só lamentando diante dos céus, diante de Deus. Ai, Senhor, eu sou um miserável pecador. Levanta essa cabeça e diz: bendito é o meu Senhor, que me salvou e me libertou. Eu sou salvo, curado, limpo. Então eu entro na sua presença com ousadia, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, eu acredito. Aleluia. Essa é a diferença que nós temos diante do nosso Deus. Ele merece toda a nossa reverência? Sim. Ele merece toda a nossa adoração? Merece. Mas Ele nos dá essa autoridade de olharmos nos olhos dEle e dizer quem Ele é e dizer quem nós somos. Não viva uma vida de mendicância. Não viva uma vida de verme. Viva uma vida de poderoso, adorando. Como eu faço isso? Adorando. Como eu vivo isso? Adorando. Viva na dimensão espiritual, a dimensão de fé. A nossa adoração sempre deverá ser acompanhada de profunda fé. Por que eu adoro? Por que eu canto uma canção? Por que eu digo bendito é o Senhor? Por que nós estamos aqui? Porque nós temos profunda fé. E o escritor aos Hebreus registra o que nós estamos dizendo continuamente nesses dias: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o verdadeiro reconhecimento de quem Jesus é para nós passa pela atitude de verdadeira adoração. Adore, adore. Grande é o Senhor, bendito é o Senhor. Vai tomar uma decisão, tome pautado pela direção do Senhor. Vai fazer um negócio, faça pautado na direção do Senhor. Vai tratar com alguém, faça na direção do Senhor. Vai falar com a esposa, vai falar com o marido, vai falar com o filho, vai falar com o pai, vai falar com a mãe, faça na presença do Senhor. Senhor, eu quero te adorar nessa conversa que nós vamos ter, entende? Senhor, eu quero te adorar nessa resolução que vamos fazer. Senhor, eu quero te adorar nessa atitude que vamos tomar. É assim, queridos, é assim. Alguns duvidam, mas alguns adoram. Mas entenda uma coisa, a adoração não é necessariamente algo que Deus esteja buscando. Às vezes a gente pensa que Deus precisa dos nossos elogios. Ah, maravilhoso, engrandecido, soberano. Meus irmãos, Deus não tem crise de identidade. Deus é diferente de nós. Nós deveríamos ser iguais a Ele. Mas nós é que temos essa coisa. Ah, eu preciso que alguém veja. Você acha que Deus está lá assim, encolhidinho em forma de ventre, para dizer: ah, eles não cantaram para mim hoje. Ai, hoje ele não orou. Deus não está fazendo isso, irmãos. Deus não está em busca de adoração. O que Deus quer é o adorador. Deus quer você. Deus não quer sua música bonita. Deus não quer seu rap. Deus quer você. Deus não quer minha pregação. Ah, olha, ele está pregando no meu nome. Ah, parabéns, filho. Ai, como eu fico contente com isso. Não. Ele me quer. Ele quer você. O Evangelho de João nos mostra isso. O que Deus busca é o adorador. E esse adorador ele tem que ter profundidade. Apresentando adoração como? Em espírito e em verdade. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os... Ou é esta a adoração? Não. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque quando nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos nos conectando com a verdadeira essência da nossa vida. Nós nascemos para adorar. Nós nascemos para adorar. E quando nós estamos adorando, a liberação de Deus vem. Quando nós estamos adorando, o propósito de Deus se manifesta.
Em meio à adoração realizada pelos discípulos, adoradores, o que acontece nesse episódio, nesse momento? Jesus libera sobre eles a autoridade. Estou falando tudo do mesmo contexto, tá? É tudo no mesmo ambiente aqui que isso está acontecendo. Aí o que acontece? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Autoridade. Quando Jesus está declarando isso, é porque ele vai liberar isso sobre os seus filhos. Ele vai liberar sobre os seus discípulos. Quando há adoração, Deus libera a autoridade. Mas não só a autoridade. Deus libera o envio. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Quando o Senhor encontra um adorador, não é quando ele encontra a adoração, quando ele encontra um adorador, ele compartilha a sua vida conosco. Ele libera da sua vida conosco. E aí, ele nos dá o melhor, a presença. Quando ele encontra adoradores, ele libera a presença. E aí ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. 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 Entendeu que a adoração, ela não tem a ver com Deus. A adoração tem a ver conosco. Porque a adoração é a chave que libera os propósitos, os destinos, ou o destino de Deus sobre nossas vidas. A adoração libera o propósito e o destino de Deus para as nossas vidas, os adoradores. Deus está buscando os adoradores. E quando ele encontra o adorador? Quando ele vê a adoração em nós. Quando ele vê a adoração em nós, ele diz: achei um adorador. E quando ele acha um adorador, ele sabe que não tem mais espaço para dúvida. Ele sabe que não tem mais espaço para incredulidade. Ele diz: com esses eu posso contar. O Senhor pode contar com você hoje. A adoração é o poder para vencer a dúvida. Quando nós adoramos, nós quebramos as cadeias da dúvida. Quando começar a perceber que o pé está dando uma fundadinha, comece a glorificar, comece a adorar, comece a bendizer, porque as coisas vão mudar. E aí, por mais que nós não possamos explicar muita coisa, quando adoramos a Deus, nós sentimos que estamos fazendo a coisa certa. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes a gente está lá num show, cantando e pulando. Eu passei por isso já. Uma certa noite eu estava lá, deslocado, numa balada. Eu era menino, bem menino. Estava lá, aquela coisa toda, que era assim até legal. Mas uma noite eu olhei assim e disse: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sabia da minha identidade. E naquele dia, olhando para aquele movimento, eu olhei para o meu camarada e falei: cara, nunca mais eu ponho meu pé aqui dentro. E ele disse: ele fez assim: você? Porque eu era o organizador das baladas. Pra gente sair, pra gente ir. Eu não era o mais zoeiro. Eu talvez já tenha dito para vocês, eu ia pra balada e ficava evangelizando, de verdade mesmo. De verdade. Depois tá ela aí que, no percurso da nossa história, de repente estava andando lá no centro de São Bernardo e contava o cara: mano, Fê, você não sabe, cara, tô indo pra igreja. Aquelas palavras que você me falava lá nas baladas, lá, mexeu com o meu coração, cara. E eu falei assim: sério, mano? Que loucura, Deus é maravilhoso. Que loucura, olha só. Até quando perdido, o Senhor tá lá agindo. É demais. Mas lembre-se disso. Por mais que não possamos explicar muita coisa, quando adoramos a Deus, sentimos que estamos fazendo a coisa certa. Não é maravilhoso? Quando você se dobra, quando você levanta a mão, quando você glorifica, quando você fala: Senhor, Santo Espírito, aí a sua alma faz assim, conecta. E você fala: é isso. E vocês já perceberam o quanto que nós somos tentados a desprezar esse momento? Quantas coisas que vêm o dia inteiro para nos impedir disso. Eu quero te desafiar, meus irmãos. Olha, a hora que bater aquele desejo por Deus, aquele anseio por Deus, que a sua alma vai começar a te dar sinais. Em nome de Jesus. Você está ouvindo essa mensagem para ser desbloqueado. E aí, durante o seu dia, que bater aquele sentimento,
Vai 5 minutos, como se você fosse ao banheiro. Vai lá e diz: Senhor, minha alma deseja por ti. Eu quero, Senhor, eu quero mais de ti. Trabalhe em minha vida. E você vai ver Deus agindo de forma extraordinária. Sabe, deixa a sua Bíblia em algum lugar lá na sua casa, a Bíblia mesmo, a Bíblia física. Para você não ser... O celular eu sei que ele está sempre com você, mas deixa a Bíblia ali num lugar que você passa toda hora. E aí, 2, 3 vezes você passar, abre a Bíblia e lê. Ah, pastor, mas vou roletar, não tem problema, é a palavra de Deus. Abre lá e dá uma lida. Daqui a pouco você vai começar a ter vontade de ler mais. Daqui a pouco você vai ter vontade de começar a buscar mais. Você vai ter vontade de orar mais do que 5 minutos. Porque quando nós adoramos, nós nos conectamos com a nossa verdadeira essência. Para adorar foi que nós nascemos. Então, queridos, os resultados que colhemos demonstram que a melhor atitude que podemos ter, seja qual for a situação ou o momento, é adorar. Adore. Adore. Recebeu uma notícia ruim? Adore. Recebeu uma notícia boa? Adore. Está vivendo um dia difícil? Adore. Falaram besteira de você? Adore. As coisas estão complexas? Adore. Parece que o dinheiro vai faltar? Nunca vai faltar para um crente fiel, tá bom, irmãos? Parece? Adore. 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 É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós vivemos. É para isso que o Senhor nos deixou aqui. Para que Ele encontre os verdadeiros adoradores, os quais Ele possa manifestar a sua autoridade, manifestar o seu envio e a sua presença. Autoridade, envio e presença. Vamos dizer juntos? Autoridade, envio e presença. Vamos lá? Autoridade, envio e presença. É o que o Senhor quer liberar sobre nós. Mas aonde que isso é liberado? No ambiente de adoradores, no ambiente de adoração. Então tome cuidado. A adoração agradável a Deus, ela é feita em fé. E para que a fé se estabeleça, é preciso ouvirmos a voz de Deus. Porque a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não dê atenção à voz da serpente. Não dê atenção aos enganos que ela quer criar na sua mente. Adore. Siga em fé e em adoração. Não permita que a serpente corrompa a sua mente. Não duvide. Escolha sempre adorar. Esta é a vontade de Deus para nós. Este é o nosso propósito. Pois, para adorar foi que nascemos. Aleluia.